Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, como sempre, analisando os principais acontecimentos do nosso país. E hoje foram retomados os trabalhos da CPI da Covid lá no Senado Federal. Eu quero abordar outros temas com vocês, mas eu quero logo de cara colocar uma fala do senador Otto Alencar, que tem se destacado nessa CPI como uma pessoa que tem desnudado situações que passam despercebidas por algumas pessoas. Coincidentemente, eu estava pesquisando antes de ver a fala do senador Otto Alencar, porque eu estava vendo o depoimento desse senhor Marcelo Campelo, secretário de Saúde do Amazonas, e descobri que ele é amazonense, tem 49 anos e é engenheiro civil há 27 anos, formado pelo Instituto de Tecnologia do Amazonas. Ou seja, qual é a especialização de uma criatura dessa para ocupar uma Secretaria Estadual de Saúde no meio de uma pandemia num estado tão complexo quanto o estado do Amazonas? Pois bem, como o governador do Amazonas é um aliado político de Bolsonaro e tem aplicado todo o comportamento que Bolsonaro tem preconizado em relação à pandemia, em relação a vacinas, no estado do Amazonas, evidentemente a tragédia não poderia ter sido outra. Um ministro da Saúde, um general, e um secretário estadual de saúde, um engenheiro que não entendem absolutamente nada da estrutura da saúde, obviamente as pessoas iriam passar o que nós vimos que elas passaram. A culpa é só do Bolsonaro e a culpa é só do secretário de saúde ou do governador do estado do Amazonas? A culpa é só do Pazuello? É possível uma tragédia prolongada se dar durante tanto tempo e com tantas tragédias, tantas situações ruins contra um povo, sem que haja conivência de outras estruturas, sobretudo os grandes veículos de comunicação? Claro que a gente tem que abordar essa questão também. Enfim, mas aí eu via a fala do senador Otto Alencar, que eu quero compartilhar com vocês, ele justamente apontando mais uma vez o dedo na ferida. Vou colocar um trecho aqui, porque o depoimento, a fala dele teve mais de 15 minutos, mas dá para a gente ter uma avaliação de como foi essa situação constrangedora. Eu não sei se eu fico com pena do secretário de saúde ou se eu fico com ódio, se é um caso de tratamento psiquiátrico ou se o caso é de cadeia, porque ele tem uma fala absolutamente mansa de uma pessoa que parece desantenada mesmo com a realidade, está ali fazendo papel de cupincha, de bucha de canhão, de boi de piranha, enfim, mas isso custou a vida e o sofrimento de muitas pessoas no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Vamos ver aqui a fala do senador Otto Alencar. Vamos lá. Fala, senador. Sabe como fazer barreiras sanitárias? Ele perguntou se ele sabe, o secretário sabe como fazer barreira sanitária. Eu não tomava decisão somente, sozinho. Senhor Existe titular, uma equipe. Secretário, o senhor é titular. O titular existe para oferecer ao governador as informações corretas a respeito do tema que é da sua responsabilidade. Qualquer secretário tem que ter conhecimento, autonomia, personalidade para dizer ao seu governante que o caminho é esse aqui e quando não estiver no caminho certo, se insurgir contra e não aceitar. E não aceitar, tomar decisões. Então, consultar a irresponsabilidade de quem assume um cargo dessa natureza sem conhecer nada absolutamente de doenças epidemiológicas, controle de viroses, sanitária, é uma irresponsabilidade muito grande. O senhor foi para lá fazer um curso, fazer um teste para ver se dá certo. Foi coisa empírica, sem nenhum conhecimento. Não devia ter assumido. A mesma coisa eu disse aqui ao ministro Pazuello. Jamais eu aceitaria assumir um cargo que eu não dominasse a matéria. Então foi o casamento ideal para a crise. O senhor é responsável pelas mortes, claro, de Manaus, como é também responsável o Ministério da Saúde pela inoperância e pela incompetência. Eu perguntei ao senhor se o senhor sabe como proceder para fazer barreiras sanitárias, que o senhor certamente não fez. Porque o primeiro ato de um secretário numa doença como essa, uma doença virótica, que a transmissão é pessoa para pessoa, não tem o hospedeiro intermediário,
é um respirando frente ao outro e passando a doença, é fazer bloqueios sanitários. Quando o primeiro caso chegou, se eu tivesse a competência, o primeiro ato era fazer barreira sanitária e conter a doença com quem trouxe a doença. Como foi feito agora, depois de... Aí no Maranhão me parece que foi feito alguma coisa para conter a cepa indiana. E o senhor não fez. O senhor só falou aqui de tratamento da doença. Não falou em nenhuma prevenção para conter a expansão da doença. Por quê? Porque é incompetente para o cargo. Totalmente. Gente, foi mais um momento de constrangimento. Mas essa gente ligada ao bolsonarismo, eles não se constrangem. Porque, na verdade, eles têm esse perfil psicopático, né? Você vê ali claramente que o cara não tem menor tarimba para comandar uma Secretaria de Saúde. E a gente apontou aqui no nosso portal do José que o ato de nomeação do ministro Pazuello foi um ato de improbidade administrativa do presidente da República. Isso deveria ser bombardeado o tempo todo, alertado à sociedade que essa coisa não poderia dar certo. Mas isso foi passando. São mais de 100 pedidos de impeachment em relação ao presidente da República. Eu pergunto a vocês, você sabe o conteúdo desses pedidos de impeachment? Nós estamos vendo isso pelas grandes redes de TV. Muitas pessoas pensam que eu pego no pé, né? Ah, já vem falar da Globo de novo. Não é, gente. Como diria Hegel, a informação gera ação. A desinformação gera a conformação. Se a gente levar em consideração, quando você lê esse material aqui, feito pela própria Rede Globo, né? Aqui 50 anos de Jornal Nacional. A TV Globo foi criada em 1965 com dinheiro norte-americano. Depois de um ano do golpe militar, eles passaram a ser uma empresa de assistência, de propaganda da ditadura aqui no nosso país. O que vocês acham que eles estão fazendo hoje? Eles fingem que estão criticando o Bolsonaro, aliás, agora começaram a falar mais nos telejornais, né? Começaram a citar a expressão governo Bolsonaro não comprou vacina. Governo Bolsonaro deixou de comprar vacina, retardou. Eles usavam a expressão sempre governo federal. Quando eles usam a expressão governo Bolsonaro, eles personalizam, você começa a enxergar a figura. Mas era para ter feito isso lá atrás. A gente não podia ter passado por todas essas situações sem a conivência. Gente, a ditadura Pinochet, vocês acham se a televisão lá, se os meios de comunicação estivessem mostrando as torturas todos os dias, as reclamações, os desaparecimentos, o roubo que o governo estava fazendo, a entrega que estava fazendo do patrimônio do povo do Chile, vocês acham que ele tinha durado 17 anos, foi a duração lá da ditadura Pinochet, que ele teria se enriquecido tanto dinheiro apareceu em paraísos fiscais da família Pinochet, que ele teria recrutado os lacaios do planeta, como Paulo Guedes, que foi ser um serviçal nessa ditadura, e agora tenta colocar no nosso país o mesmo modelo? Vocês acham que não há nenhum apoio? Vocês acham que se Bolsonaro estivesse defendendo, por exemplo, a não privatização da Eletrobras, nenhuma privatização, nenhuma redução da máquina pública, nenhum sacrifício dos servidores públicos, vocês acham que ele ainda estaria à frente da presidência da República? Ele só está ali porque ele está cumprindo todo o regramento que vem de fora para dentro do nosso país. Ele colocou uma série de vigaristas, de gangsters na área econômica, de pessoas que, ao acabar o governo, vão todas para o setor privado, nacional ou internacional, vão fazer negócios como a gente nunca viu acontecer em nosso país, e provavelmente o Bolsonaro vai ser descartado lá na frente, vai terminar seus dias em algumas masmorras, vai ficar circulando aí de tanta condenação que ele e as pessoas que estão próximas dele irão sofrer. O caso desse secretário de saúde, o senador Otto Alencar falou de uma maneira muito direta. O senhor é responsável por essas mortes, mas o Bolsonaro também é responsável, o Pazuello também é responsável, quem ocultou, quem dourou essa pílula, como os grandes veículos de comunicação, também são responsáveis. Não é possível que a gente tenha chegado durante tanto tempo a essa situação sem ter havido um amortecimento da opinião pública. Só quem está percebendo a situação de fato são as pessoas que estão acompanhando com mais esmero. Gente, vamos pegar aqui alguns outros cúmplices e isso vai extrapolar, né? Acabei de ver a notícia aqui e que compartilho com vocês que um novo advogado lá do Tribunal Penal Internacional, ele vai começar a analisar com mais carinho investigação
contra Bolsonaro por crimes contra a humanidade, especificamente contra os índios brasileiros. Também Bolsonaro continua a perder apoio em alguns setores que a gente já comentou aqui com vocês. Hoje saiu mais um artigo aqui comentando essa forma que o Bolsonaro faz, essa utilização diabólica da religião. E é impressionante como é que tem vigarista nas religiões também que dão apoio a Bolsonaro, que escondem que Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com Bíblia, com religião, com nenhum sentimento religioso positivo, de fraternidade, de amor ao próximo. Não existe isso. Essas pessoas estão ocultando que estão ali com a figura diabólica à frente da presidência da República. Mas muitas pessoas estão começando a perceber. Eu vou colocar esse editorial de novo, o de hoje, do Estado de São Paulo, que embora seja um jornal da elite econômica de São Paulo, basicamente, diz coisas, faz análises que se aproximam daquilo que a gente está enxergando no cotidiano, né? E eles começam a perceber que isso é uma corrosão gigantesca da República Brasileira, por mais jovem que ela esteja. Ela está sofrendo agora ataques de uma forma muito contundente. E eles atestam o seguinte, conforme uma pesquisa da XP. Ao contrário do que parece, contudo, o apoio evangélico a Bolsonaro vem diminuindo. O mais recente levantamento da XP e PESP mostra que a desaprovação ao governo de Bolsonaro entre os evangélicos cresceu de 31% para 38% entre maio e junho e está em seu ponto mais alto em um ano. Já a aprovação caiu de 44% para 34% no período. Ainda é o grupo religioso que mais apoia Bolsonaro, mas a fé no presidente parece ter limites e muitos já começam a vê-lo como falso profeta. E é o que ele é de fato, como a gente tem salientado aqui o tempo todo aqui nos nossos papos. Bem, mas não é só Bolsonaro que merece ter ali uma cobrança de tudo que está acontecendo. Essa onda de insanidade que se abateu sobre o Brasil tem alguns representantes dentro do parlamento brasileiro. São figuras que eclodiram, vieram das catacumbas do anonimato, das trevas e hoje ajudam a determinar a marcha do genocídio aqui no nosso país. Um deles, esse deputado, Osmar Terra, né? Ele poderia, inclusive, mudar o nome, poderia mudar o nome para Osmar Terra Plana. Essa deputada Bia Kicis, que quando foi suspenso o lockdown lá no Amazonas, ela postou o seguinte Twitter. A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer o seu poder. Poder de morrer, né? De ficar lutando por oxigênio. De entupir os hospitais, as emergências. Gente, esse é o tipo de comportamento político bandido, irresponsável. O que diz essa senhora agora para as famílias das pessoas que perderam seus entes queridos? Outro que veio, né, Osmar Terra, né? Embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade coletiva, de rebanho, informação que se manteve até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração da curva de óbitos, como mostra o gráfico. Então, todo mundo minimizando, o Eduardo Bananinha, primeiro Búzios e agora Manaus, todo o poder emana do povo. Então, essas pessoas que ficaram comemorando o fim das medidas sanitárias são também cúmplices nesse genocídio que a gente está vendo aqui no nosso país. E eu não posso deixar de falar também das outras emissoras. Domingo eu estava vendo, esperando o Canal Livre na TV Bandeirantes, e eu percebi vários comerciais, várias propagandas de órgãos do governo federal. Petrobras, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, o tempo todo propagandas governamentais. Provavelmente isso deve estar acontecendo também no SBT e na Record. Na Globo está aparecendo muito menos, de vez em quando aparece lá uma ou outra que eles não podem proibir todos os comerciais ou todas as propagandas nas organizações Globo. Mas aí a gente consegue entender por que a Bandeirantes consegue ter no seu grupo uma pessoa como Reinaldo Azevedo, que é um crítico contundente do governo Bolsonaro e da figura do Bolsonaro, do papel terrível que ele desenvolve no nosso país, e você vê a linha jornalística, que é uma linha que protege o governo Bolsonaro. As outras emissoras nem se fale. E a Rede Globo de televisão,
Enfim, se eles quisessem usar o poder que eles têm de penetração no território nacional, em todas as suas empresas, para desnudarem que nós temos um presidente genocida, o Bolsonaro já teria sofrido impeachment. A questão em Manaus era para ter sido espizinhada, mostrado o máximo para o povo brasileiro, para as pessoas ficarem indignadas, porque ninguém pode ficar numa posição passiva analisando o que a gente viu aqui no nosso país. A CPI está colocando essas situações todas, todos os dias, para que nós vejamos. Como eu estou vendo um comportamento agora muito lento das organizações Globo, que na linha da opinião, vocês pegam a Globo News, é só porrada o tempo todo. Eles falam mesmo, não falam coisas que nós falamos aqui. Mas quando você vai para o Jornal da Globo, por exemplo, eles também têm uma linha opinativa. Mas quando vocês pegam o jornal que aparece para o povo brasileiro, aí eles não opinam. Aí não trazem opinião. Aí são críticas veladas, não são críticas diretas, para que o povo fique incomodado de uma tal forma que não aceite mais essa empulhação que está matando todos nós, todos os dias, pessoas que a gente conhece. Isso tudo para garantir, como eu digo a vocês, o modelo econômico, a política econômica de privatização, supressão de direitos sociais, supressão de direitos trabalhistas, a transferência de dinheiro público para o setor financeiro, para o setor banqueiro e bancário nacional e internacional, enfim. Esses grupos, eles gostam muito de estar sempre com o poder. Quanto mais eles estiverem próximo do poder, eles estarão fazendo negócios. Isso é um fenômeno que acontece aqui no Brasil e acontece fora do Brasil também. Sobre tudo isso nós estamos falando, mande sua opinião aqui para o nosso portal do José. Não esqueça de dar joinha para a gente chegar mais longe e compartilhe os nossos vídeos. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!